basta ser vivo, não é nem ser humano, ser vivo, para sentir algo que não é prazeroso, né? Então, antes de eu entrar no tema mais evangélico, eu falei para o Adriano que eu queria compartilhar com vocês uma outra coisinha que a neurociência da dor fala, que talvez possa elucidar para a gente, talvez a gente já saiba, né? Por exemplo, se a gente, antes de eu entrar nesse aspecto, tem um caso, num dos livros de André Luiz, no caso é o Libertação, do André Luiz, ali tem a coleção de Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Libertação e assim por diante. Um livro muito único. E nesse livro mostra o caso de um homem que desencarnou. Aí ele está lá. E diz assim, espírito, mas eu sou espírito, você é espírito. A diferença entre quem está desencarnado e encarnado é que a gente tem um corpo físico e eles não têm. Só. Mas todo mundo é espírito. Então não precisa ter medo, a menos que a gente tenha medo da gente mesmo, né? Outro dia eu vi até no Facebook um vídeo da mulher que botou uma máscara, nessas máscaras para ver se rejuvenesce. Ela passou perto do espelho e quando ela olhou, tomou um susto com ela mesma. Às vezes tem gente que é assim, né? Se assusta consigo mesmo, a gente é espírito. Esse homem, ele estava lá numa paragem muito feliz no mundo espiritual. E aí chegaram os outros, os espíritos falaram assim para ele, você é um avarento. Avarento é a pessoa que só segura o dinheiro para si, né? Não quer passar para ninguém. Ele falou, mas peraí, eu não tinha dinheiro na terra. Você está falando de mim? Eu não tinha, não. Não, você vai com o grupo dos avarentos. Aí ele começou a sofrer. Mais do que ele já estava sofrendo. Ele falou, peraí, além de eu já estar nesse lugar esquisito, vocês ainda estão me falando que eu sou avarento? Aí eles falaram assim, é o seguinte, você conhecia muito. Você não era intelectual? Eu era. Eu tinha muito livro, eu lia, estudava. Eu não tinha dinheiro, não, eu tinha conhecimento. Eu falei, pois é. Você era um avarento espiritual. Então, antes da gente entrar nesse conhecimento das dores da alma, a gente tem que perguntar o seguinte, o que a gente vai fazer com isso? Então ainda tem chance, antes de começar, de ficar ou de sair. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem a obrigação de espalhar o conhecimento. Às vezes é tão difícil que tem gente que sofre porque não pode falar que é espírito. Quem já passou por isso aqui? Porque é tanto falar. Não pode falar, mas nos Estados Unidos ninguém nem sabe que existe, aí, porque a gente não fala, aí que vai demorar mais, porque a gente fica com medo para falar. E eu conheço uma pessoa que eu vou te falar, acho que é mais corajosa que eu. Tinha umas pessoas que vieram comprar uma casa e a casa estava toda com uma cor vermelha. E aí eu perguntei para essa pessoa assim, mas o pessoal vai pintar a casa antes de entrar naquela casa vermelha? Não, eles não têm dinheiro. Mas tem que falar para eles, né? Não sei como você vai explicar, né? Pintar, questão de energia, que isso daí o Kardec explica. Isso aí não é misticismo, não. Está lá a Gênese. Não é de pintar a casa, mas está falando dos fluidos espirituais, que são cocriações nossas, os pensamentos que ficam imantados nas paredes das casas, todos os lugares conosco. E aí essa pessoa falou, vou falar. Você acredita? A pessoa foi lá falar. Falou, olha, se vocês pintavam por causa disso, disso e disso. Não quis nem saber se a pessoa ia pensar ABCD. E se a pessoa tivesse se freado de passar uma informação dessa?
A pessoa podia ficar lá, você nunca sabe, ficar doente. Então, antes da gente começar, a gente tem que pensar se a gente vai ficar que nem o homem. Eu coloquei em inglês, se não escutar daqui para frente está em inglês, né? Não tem problema, né? O homem que era intelectual, miserável, porque ele só queria conhecimento para ele, sempre com medo, que nem aquele que tinha os talentos, um talento e ele escondeu, porque ele tinha medo de perder. Falou, então eu vou guardar, porque vai que eu perco. Então, antes da gente começar, a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com o conhecimento que os bons espíritos estão nos passando? Porque qualquer um de nós que vem aqui, a gente só está repassando o conhecimento que os espíritos mais elevados nos passaram. Eu não criei, eu não descobri nada. É diferente de um cientista que vai lá, descobriu uma nova coisa. Esse aqui não descobriu nada. A gente só está passando o que leu, o que estudou. O que a gente vai fazer? Porque se a gente sair daqui hoje e continuar a viver a mesma vida que a gente vivia uma hora antes, aí a gente corre o risco de amanhã não desencarnar, passar a situação dele. Vai ser classificado como um avarento intelectual e vai sofrer muito mais, porque tem gente que acha que sofre só quando está encarnado. Mas esse livro mostra pra gente que o sofrimento, ele se perpetua, porque ele não depende do corpo físico. Olha só, a ciência diz que dor é uma percepção subjetiva. Há alguns cientistas que já consideram, por exemplo, como a American Society of Pain, que é a associação dos cientistas que estudam dor, que dor é um sentido, como a visão, como o olfato, como o tato, como a audição, como o paladar. É um sentido em si, que recruta um sistema específico de ativação no nosso sistema nervoso, desde o periférico, nervos, até o sistema central, o cérebro, com áreas específicas, como o córtex singular anterior, que é onde a gente processa a última ponta do discernimento da dor. Por isso que, se alguém beliscar você, e beliscar alguém que está do teu lado, e perguntar, doeu? Aí um fala, doeu. E para você, doeu muito. Ué, mas peraí, eu beliscar do mesmo jeito. Muda. Por isso que a gente vê pessoas passando situações na vida que diz assim, gente, eu não sei o que eu faria se estivesse na situação dessa pessoa. Eu acho que ia ficar maluco. A percepção do sofrimento, da dor, da aflição, ela varia de pessoa para pessoa. Descobriu-se que é possível até controlar, porque como depende de um processamento muito particular de uma área do córtex, se a gente desenvolver algumas habilidades, como hoje já existe na nova medicina, técnicas de meditação, de visualização, de respiração, que você pode ir controlando a tua dor. E hoje já existe um ramo na neurociência da dor que trabalha com um aspecto que a gente chama afetivo, emocional. Tem 3 componentes a dor para os estudiosos. Um deles é o emocional, o afetivo. Então, já se sabe, por exemplo, se você olhar aqui, a ciência já diz que a emoção influencia a tua percepção da dor. Então, por exemplo, quando era aqui no século XVI, essa aqui era uma figura famosa na ciência, onde mostrava alguém que era queimado pelo fogo, a informação subia até o sistema nervoso e a pessoa percebia que aquilo era algo doloroso. Hoje, no século XXI,
os cientistas já sabem que não só você vai ter esse caminho dos nervos subindo pela coluna dorsal até o cérebro para definir que é dor, como você vai ter uma opção muito pessoal que eles chamam aqui, ó, caminho descendente, que é o verde, que vem daqui para cá e define se isso aqui realmente vai ser dolorido. Isso aqui já é ciência provada, que a gente tem um caminho analgésico dentro do próprio corpo. Eu posso ativar moléculas no meu próprio corpo que vão lá e pegam aquele estímulo que possivelmente vai ser interpretado com dor e eu não permito que ele seja processado. Ou seja, é algo muito subjetivo. A gente tem uma fisiologia, corpo físico, que permite que a gente defina se algo vai doer ou não. Por isso que varia de pessoa para pessoa. Vai depender daqui e daqui. E a ciência, eu vou repetir, vários grandes hospitais, como por exemplo, no Massachusetts General Hospital, que é ligado a Harvard, a grande equipe do Dr. Heber Benson, que criou um dos primeiros institutos de medicina complementar do mundo, ele, através das técnicas de respiração relaxante, descobriu que a gente pode ativar no próprio corpo aquela sensação calmante, relaxante e controlar toda uma aflição, seja psicológica ou com componentes fisiológicos. No fim, tudo está ativando o corpo físico. Então, vale a pena meditar. Vale a pena visualizar. Vale a pena fazer afirmações positivas. Outro dia uma pessoa chegou para mim, uma cliente falou assim, mas peraí, eu posso escolher o que eu quero que aconteça? Eu falei, não, se você não escolher, quem vai escolher? Mas a gente tem que escolher. Tem que falar para a criança. Bota a tua cabeça onde você quer, mira e vai. Nós estamos vivendo as Olimpíadas 2016. Outro dia o mentor espiritual Joseph falou para mim, Vanessa, você vê Michael Phelps? Todo mundo conhece Michael Phelps, né? Ninguém viu na história o que a gente está vendo. Michael Phelps é a pessoa que bota a cabeça, eu vou fazer aquilo, e treina e consegue. Porque ele tem sorte? Não, a ciência já mostra. O Dr. Srini Pillai, também da Harvard, ele escreveu um livro para falar sobre como a gente conquista o medo. E ele descobriu com estudos de imagem do cérebro, que o cérebro é que nem um GPS. Você dá o endereço e ele vai lá. Só que você tem que dar o endereço certo. Você não pode falar assim, ó, eu vou lá para Nova York. Aí chega em Nova York, chegou lá, do outro lado. E fala, não, mas eu queria ir para lá, ué. Mas você não botou o endereço inteiro. Quer chegar em que rua? Eu quero ir lá para Mount Vernon. Aí chega o Mount Vernon, Adriana, desculpa, vou atrasar para a palestra, porque eu cheguei em Mount Vernon, mas não é aí. Mas você botou o endereço? 130, East Prospect, tarará. Não vai chegar. Na vida é assim. Você pergunta com o Michael Phelps. Michael Phelps, você mira o quê? Só ganhar medalha de ouro? Ou você se visualiza toda a rota, você ganhando sempre na frente, movimento a movimento, até você chegar? Todos os psicólogos do esporte falam que o treino que eles fazem com os atletas, principalmente de Olimpíada, é visualizar passo a passo da tua competição até o fim. Não é só o fim. Eu vou ganhar medalha de ouro e vou chegar lá em cima. Não. O cérebro precisa de endereço completo. Você vai se visualizar, se for nadar, pulando na frente.
Quem viu na terça-feira o Michael Phelps fazendo a corrida dele, às 9h30 da noite, você viu. Ele foi lá, já pulou na frente. Ele puxou já um corpo na frente comparado com todos os outros que estavam na competição. Mas se você perguntar para ele se viu cada momento muito antes da competição começar. A ciência já prova que é assim. E o Espiritismo, muito antes da ciência, já falou que era assim. Fotografia do pensamento. Gênese. Livro Gênese, do Kardec. Está lá. Fotografia do pensamento. Pensou, já está meio caminho de fazer. Tem gente que fica assim, só pensando bobagem. Não vai acontecer nada. Não, mas eu estou pensando. Mas, gente, pensar é fazer. Pensar já é fazer. Porque o pensamento é uma força eletromagnética, elemental. Ela emite partículas e também atrai. Então, se amanhã a gente atrai alguma coisa e fala assim, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo na minha vida, então a gente não se conhece. Então tem que se conhecer. Então vale a pena, sem medo. O que eu quero que aconteça? Ah, mas não, na Terra, mas isso não existe, então não vai acontecer. Ou você quer ou não quer. Não tem essa de na Terra não vai acontecer. Na Terra ninguém pensou que alguém ia fazer o que o Michael Phelps faria. E não é só ele não. Outros atletas, como outros seres humanos na Terra, que não são atletas físicos, mas são atletas de virtudes. Um Divaldo Franco. 90 anos praticamente. E lá, fazendo essa Olimpíada da vida, as medalhas dele são as estrelas do céu, dos corações de todos nós, que ele ilumina, e os espíritos podem contar com ele, com a fidelidade dele, com a disciplina dele. A maratona que ele corre, a Madre Teresa. Quem tem Netflix já assistiu o filme The Letters, né, da Madre Teresa? Você vê uma pessoa mansa, porque ela não brigou com ninguém. Você viu que ela não brigou com ninguém. E podia, né? Porque tinha gente atrapalhando ela beça. Até quem ela queria ajudar estava atrapalhando ela. Tem nada pior, se quer ajudar alguém, a pessoa está te atrapalhando. Mas eu quero te ajudar, mas está me atrapalhando. E ela não desistiu, não criou briga, não criou guerra, mas persistiu. Campeã. É campeã de virtudes. Chico Xavier. Não tinha nada. Nada. Tem gente que fala assim, o dia que eu ganhar na loteria... Outro dia alguém falou lá no centro de Virgínia. Vanessa, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o centro, assim. Eu não falo isso não, porque chegou um homem, falou isso pro Chico. Verdade. E falou, Chico, quando estava lá em Pedro Leopoldo, ó, desse tamanho. E falou, o dia que eu ganhar, vou dar o dinheiro. E Chico ria, porque imagina, a gente precisa disso, né, gente? Um dia o homem ganhou. No outro dia, onde ele estava, foi para bem longe, foi lá para Belo Horizonte. Aí foi lá para Belo Horizonte, que não é tão longe assim, mas estava lá mais longe. Naquela época, a distância não era percorrida como é hoje. E toda vez que Chico ia para Belo Horizonte, que ele sabia, Belo Horizonte era bem menor que hoje, obviamente, né? Dava para saber, o Chico está vindo, o homem, ó, fugindo dele. Como se o Chico fosse atrás dele, cobrar, nada. Até que um dia eles estavam no mesmo ambiente, o Chico ouviu falar. Que ele disse assim, imagina, né? Antes de eu ganhar na loteria, eu fiz essa promessa, como a gente é ingênuo, né? Passaram-se 14 anos. E um dia a vida mudou. O
espiritualmente desencarnou. E onde que ele vai aparecer? Lá no centro de Pedro Leopoldo. Chico, pelo amor de Deus, eu tenho uma dívida para pagar. E o Chico, bem amigável, meu amigo, a gente não deve nada a ninguém, só a Jesus, não se preocupa. Mas o meu dinheiro, falou, não tem mais dinheiro, o dinheiro está na mão do outro agora, não é mais teu. Ele, não, meu dinheiro. Olha a dor. É uma dor que acompanha a gente do outro lado. A separação dos bens. E a gente não é apegado, né? A gente fala assim, o americano é materialista. Mas o filho vem em casa, quer pegar teu celular, é meu. Ué. E já está ensinando pro filho, é meu, é teu. Né? Essa coisa meu, teu. E a gente não é materialista, não. É só o outro. E no fim a gente desencarna e começa a sentir uma dor que aqui a gente não sente. Você quer ver um tipo de dor que causa dor até física? Você vê como esse negócio de emoção pode mudar tudo? Olha só um estudo da ciência. Quando fala de inveja. Inveja é aquele sentimento, ó a definição. A gente põe a definição porque inveja parece que é uma coisa que a gente nunca sente, olha só. É um sentimento de tristeza que alguém sente quando o outro acontece coisa boa para o outro. Você quer um exemplo? Facebook. A gente abre, quantas pessoas eu sei sofrem. Porque o outro está passeando, não é possível, não é possível, não é possível. De novo de férias? De novo viajando, ainda mais agora no verão. Não é possível, eu também trabalho. O que essa pessoa faz, Jesus? E aí aquele sofrimento, tem gente que aí já desliga o Facebook e fala, eu não quero mais ver nada. Fala a verdade, isso é tão comum que os psicólogos, psiquiatras estão preocupadíssimos. Tem que ensinar nossas crianças a aprender a ver. Ok. A pessoa, claro que vai tirar foto quando está sorrindo, porque quem que vai tirar foto chorando e vai postar? Pra quê? Quem que vai tirar foto com raiva e falar assim, ela está com uma raiva? A pessoa fala, mas não põe foto. Porque ninguém tira foto quando está com raiva. Então você não vê. Você só vê, às vezes, um movimento esporádico. Quem vê o meu Facebook sabe o que eu passo na minha vida. Claro que não. Porque eu estou mentindo? Não, porque eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Quem vê lá vai me ver sorrindo, meu marido, minha filha, amigo. Eu falei, ih, Vanessa, tá vidão, gente. Que vidão. Ninguém sabe. Mas não é para saber mesmo, não. Porque esse é o problema entre eu e Deus. Porque no fim, quem vai pagar minhas contas sou eu e Deus, meu marido, etc. Ninguém precisa saber. Aliás, não é ali que a gente faz terapia. Não é ali que a gente fica lavando roupa suja. Não é ali que a gente põe emoção para fora. Ali é uma maneira da gente trocar coisas que vão ajudar uns aos outros. Ali é como aqui. Você está sentado aí, eu estou aqui. Eu tenho minhas dores, vocês têm as suas. Mas a gente não precisa sentar aqui agora e trocar isso na frente do mundo, não. Porque a gente tem que respeitar a dor de cada um. Não é o momento para isso, a menos que fosse um grupo de terapia, uma terapia individual. E a gente tem que ensinar isso para as crianças. A usar o social media de uma maneira sábia. Para evoluir, para crescer. Você pode conectar hoje sem gerar isso. Até você gerar inveja. Porque uma menina uma vez em Baltimore, fato, e veio fazer o atendimento fraterno. Eu falo confidencialmente, porque ninguém sabe quem é. Ninguém nunca vai saber. Mas o caso, como o Kardec compartilhou o caso para a gente estudar. Ela chegou para mim e falou, minha vida, Vanessa, eu tive um acidente. Eu trago muita inveja. Eu falei, mas o que você faz? Aí eu posto tudo, minhas viagens. E depois a gente fala pra mim, você fica traindo inveja. Eu falei, você gosta disso? Eu falei, não.
posto mesmo. Eu falei, então você gosta. Você gosta de cutucar onça com a vara curta. Na Terra, gente, sinceramente, quem é que tem uma vida tão tranquila para ficar aplaudindo a felicidade dos outros? Sinceramente. Todo mundo trabalha duro. A maioria. Tem problemas, tem dificuldade. Esperar que você vai postar e que o mundo vai falar: vamos fazer uma celebração, que legal, a pessoa está indo para a Bahia. Vamos fazer uma festa para comemorar, porque a Vanessa vai passear na Bahia. Ai, que alegria. Amanhã a gente pega o metrô, o ônibus, vai lá, faz nosso trabalho. Ai, que alegria. A gente quer um dia chegar nisso, mas não estamos ainda nisso. A gente está nisso. Jesus falou que a gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro. Vai ser um objetivo a ser atingido. Mas você não vai provocar essa angelitude do outro, que a gente nem tem. Vai? Ele está exercitando. Ah, que legal aquela pessoa. Poxa, que bom, eu conheço. Pô, merece, eu não sei. Deus sabe, mas pô, que bom. Mas a gente não tem isso assim, ó, como fala nos Estados Unidos, cegamente. Então por que você vai cutucar no outro? Tem gente que vai no restaurante. Olha, estou aqui. Olha, quem quer comer minha comida? Você está falando sério? Você está brincando? Porque você acha que quem está no teu Facebook é só aquela pessoa? Então você escreve uma mensagem à parte. Ó, fulano, eu estou aqui, olha que legal, lembrei de você. Estou comendo aquele brigadeirão que a Valéria fez. Ok. Mas ali tem muita gente que não tem essa intimidade. Está ali, mas não está tão pertinho. E a pessoa, meu Deus, justo agora eu tô numa dieta. Tem gente que sofre, gente. Eu conheço. A pessoa fala, pô, não dá, Maria, você não fica postando aquilo. Eu falei, gente, é fácil, ó. Não precisa ficar unfriending a pessoa, só vai lá unfollow a pessoa. Só. Se ela posta coisa que não tá te acrescentando, unfollow. Deixa a pessoa. Mas também não fica te cutucando. Jesus ensinou algo que os espíritos, lá no livro dos espíritos, eles falam. Quando Kardec, na lei de justiça, amor e caridade, pergunta o seguinte: o que é justiça? Ele diz: respeitar o direito de todos. Ai, meu Deus. Então, se o outro quer xingar, quer falar, ele faz. Agora, eu não preciso também ficar ali. Eu posso sair. Mas eu não preciso ir lá e falar, para! A menos que seja nossa filha. Ele fala, ó, é obrigação moral de falar, ó. Você até tem o direito, mas você não pode, não. Não faz bem para você. Mas tem que deixar. Assim, deixar sem consentir. Respeitar. Jesus fez isso. Quem aqui ouviu falar Jesus bater na porta lá do Império Romano e falar: que bagunça vocês estão fazendo aqui? Ele sabia. Judas tomou a decisão dele. Jesus sabia, até avisou. Mas ele vai ver. É o que é. Filho fez 21. Ai, meu Deus, o meu filho fez 21. Tá morando na tua casa? A regra é tua. Tá morando na dele, a regra é dele. Ah, mas a gente vai afundar com ele. Vai não. Porque Judas se afundou, Jesus não se afundou com ele. Fisicamente, ele se deixou imolar. Mas a partir dali tudo mudou. A inveja, só para vocês terem uma ideia, vocês desculpam o gráfico, mas isso aqui é só para vocês não esquecerem mesmo. Mostrando que quando a gente sente inveja, essa parte do cérebro aqui fica ativada. Sem inveja com a inveja.
Essa área é o córtex cingular anterior. Isso aí fica. Tá vendo aqui o nariz da pessoa? Fica aqui nessa parte, você pegar aqui em cima assim, nessa área, pra dentro. Que área é essa que a gente falou antes? É da dor? Conclusão dos cientistas: quem sente inveja sofre, sente dor. E acredite se quiser, se tomar Tilenol, viu, ajuda. É verdade. Tem relato científico falando. Está sentindo, vai lá, toma Advil. E não é também para... Ninguém está prescrevendo. Mas é fato científico que ela é dor física. A inveja dói na carne da gente. Então eu posso mudar. Lembra o caminho descendente que modula da analgesia? Então é possível. Mas dói como dor. Por isso que tem gente que fica depressivo quando vê a pessoa. Eu estou falando daquelas depressões, em muitos casos de jovens que ficam vendo o Facebook dos outros, acham que os outros estão felizes e acabam até tirando a própria vida. Inúmeros casos. Aquilo muda a neuroquímica, porque a gente está ativando a neuroquímica do cérebro de tal modo que vai modificando todo aquele balanço químico, pode promover uma depressão. Então a gente tem que se perguntar: será que eu não estou vivendo minha vida só ficando infeliz com a felicidade alheia? E aquilo vai mudando. Eu fico sempre desconfiada: o outro não pode estar tão feliz assim. Não pode ser. Mas pode ser, gente. Porque Deus é Pai. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para reparar, para espiar. Mas todo mundo tem momentos felizes na Terra. Até pessoas que estão completamente, fisicamente desabilitadas. Às vezes tem uma pessoa que ama elas, que a gente fala assim: nossa, quisera ter uma pessoa assim que me amasse tanto desse jeito. Todo mundo tem algo. Alguém, momentos. É possível. Quando os espíritos foram perguntados por Kardec: é possível felicidade na Terra? Meu Deus! Claro, relativo que a Terra permite falar aquele hino de Boa Nova pra gente, para depois falar: ó, sorry, vocês vão ficar aí na Terra, não é muito bom não. Ele não falou isso, ele falou isso. Ele falou, olha, o que ele falou? Vamos ver. Para Bartolomeu, capítulo 8 do Boa Nova. Chama bom ânimo. Bom ânimo. Bartolomeu era aquele discípulo depressivo. Muito parecido com muita gente na Terra hoje. Maria, na Terra hoje. Que nada está muito bonito, não. Ele olhou para Jesus e falou assim: mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas e amarguras. E a gente falou assim: não, eu tenho tudo para ser feliz, mas não sei porque eu não consigo. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança. E a gente vem aqui, escuta, aí vai para casa. Ué, cadê aquela alegria, aquela esperança? Aí tem que ler o livro Missionários da Luz, capítulo 5, que conta lá as mulheres, o homem que estão saindo da reunião e ela está falando isso. Lá dentro está feliz. Aí o André Luiz mostra o lado espiritual da coisa. Quem que estava junto, trazendo aquela sombrinha? Mas por que a gente deixa a sombrinha ficar perto da gente? Que são os espíritos encarnados. Quem são? A gente trouxe aquela amizade. No caso da mulher, é o ex-marido, o marido que morreu antes dela. Muito egoísta, mas que estava ali na sombrinha dela. Ainda.
No caso do homem, que é o filho dela, ele sentiu, depois que saiu do centro, aquela queda de ânimo, porque os espíritos que ficaram lá fora, 2, comparsa dele, que ele era casado há 8 meses, mas ele gostava de ficar encontrando outras mulheres. E tem gente que não encontra fisicamente, mas na internet não perde a vez de dar uma olhadinha numa fotinha naqueles jornais do Brasil que são fabulosos, cheio de quase nudez. E a gente não está falando isso por hipocrisia ou por puritanismo, é porque é sintonia. Quantas vezes o mentor de hoje fala: Vanessa, você quer ficar nessa frequência? Porque fez a escolha e caminho. Não porque eu fico olhando foto disso, não, mas outras coisas que eu penso. Você quer? Porque vai ter companhia. E aí o casamento não pode dar certo. Vai dar errado. Porque a gente fica lá fuçando coisas que, no fundo, não deve. Porque na fotografia do pensamento, o Kardec diz: pensou, já está fazendo. Evangelho segundo o Espiritismo: adultério pelo pensamento. Não tem como a gente construir um relacionamento feliz nem com o filho se a gente não plasmar a confiança que a gente tem nele. Tem pais que chegam para mim e falam assim: meu filho não tem jeito, então não vai primeiro. Porque se você que é a mãe está falando que não tem jeito, você vai falar que quem vai acreditar? O diretor da escola vai acreditar no teu filho? O marido vai acreditar no teu filho se você que é a mãe, que biologicamente gestou, não acredita nele? Se você não ama incondicionalmente, você acha que quem vai amar incondicionalmente? O vizinho? Mas quando Jesus fala de amor, ele não está falando de amar o desconhecido, está falando de amar o conhecido primeiro. Amar o conhecido. E aí, ele diz assim: olha, parece, gente, que ele está escutando alguém falar isso para Jesus hoje. Olha o que Bartolomeu falou: quando esclarecestes que o vosso reino é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E aí Jesus olhou com brandura e serenidade e disse: a nossa doutrina, olha que lindo, ele não falou a minha, ele falou: nossa, gente, é a nossa. A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho, ou da Boa Nova, a boa notícia. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Tem alguma boa notícia que faz a gente chorar de tristeza, não sei, de chorar de alegria, né? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender um bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Não quer dizer que a terra não vai ser imantada por essa alegria de Deus, porque a gente é de Deus. Nós somos luz. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora para as nossas dores, gente? Como Bartolomeu. Jesus não veio aqui para brincar, não. Ele não veio aqui prometer algo que não seja possível, mas a gente tem que fazer. Co-criar, junto. Como um atleta olímpico. Mira e vai. Todo dia. Ó,
Vocês sabem que existem os pesquisadores da ciência social que falam, para você ser um expert em algo, você precisa de no mínimo 10.000 horas em algo. Faz a conta. Menos de 3 horas por dia, em 10 anos, você fica expert. Menos de 3 horas, 2,87. Eu estava fazendo matemática com o Carlos. Por ano, por dia. Menos de 3 horas de exercício em qualquer coisa que você quiser. Todo dia. 10 anos, você virou expert. Não é muito. Por isso, se ficar 3 horas sentado na frente da TV fazendo nada, expert. Em quê? Nada. Aí é o problema. 3 horas no computador, expert em mexer em computador, não sei no que, mas é alguma coisa. Você dá um jogo pro seu filho, deixa ele jogar, e depois que aquilo, quando ele vira adolescente, ele para, ele virou expert. Aí que ele vai continuar. Ensinar o controle. Tem gente que o filho faz 1 ano e já dá bolo. Ah, que bonitinho. Tá, é açúcar, né, gente? Açúcar, você já sabe. É mó pepino depois. Aí cria receptor no cérebro. Eu já falei com a Virgínia. Ela viu a fábrica de chocolate, filme. Aí a menina comeu chiclete, ficou toda balão azul, né? Aí eu falei, ó. Um dia lá, quando tinha 2 anos, quis comer um pouco de sorvete. Ok, tá bom. Mais, mamãe, quer virar balão? Você lembra a menina da fábrica de chocolate? Se comer mais de um, vira balão. Não pode comer toda hora. Regra, ação e reação. O que a gente está ensinando para ele? Você faz, é ação. Se você fizer, vai ter uma consequência. Você está estimulando conexões no cérebro dessa criança, que é do discernimento. Então, você pode, mas lembra, vai acontecer isso. Você quer? Não? Então, ela lembrou do filme, ó. Tá vendo, menino? Mesma coisa pra gente. Toda vez que eu vou usar minha hora livre para alguma coisa, um mentor amigo, que é o nosso anjo da guarda, estou ali. Quanto tempo você quer gastar nisso? Vai descansar, Vanessa? Bota tua mente em relaxamento e descansa consciente, com inteligência. Não faz que nem o cachorro, que o cachorro descansa assim, não pensa, né? Ele é fofinho, ele faz aquela rodinha, pum. Tem gente que é assim, humano, que nem o cachorrinho. Tá cansado, dá a rodinha, pum. Descansa. Mas não põe cabeça nisso, é corpo só. Não tem consciência. A diferença entre a gente e o animal é a consciência. Tem que usar. Que é isso que Jesus está falando? Bota consciência. Ele fala aqui, ó. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas vem de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. E a mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos a receberem de coração. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos abraços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Tem que trabalhar. Uma bênção trabalhar. Ensinar para os filhos que vão a férias não é bom. Porque eles vão achar que trabalho é ruim. Trabalho é uma beleza, gente. Que beleza poder trabalhar. Tem gente que quer e não pode. Tá cheio de espírito desencarnado que quer estar aqui, não pode não. Tem que esperar. Porque tem uma conjunção de fatores. Não é assim, eu quero reencarnar, tô lá. Tem um monte de gente que tem que estar no esquema, senão bagunça o luto. O trabalho. A luta comum é a caminhada de cada dia. E aí ele vai. Olha o que ele diz aqui. O principal é quando ele fala o seguinte.
que a gente, o cristão, a marca dele é a alegria, a coragem e a esperança. Alegria, coragem e esperança. Então, a gente precisa entender por que a dor chega. Eu vou mostrar aqui só um relato do André Luiz, no livro Ação e Reação, quando ele fala de 3 tipos de sofrimento. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? 3 tipos. Esse sofrimento aqui é o sofrimento expiatório. Ele diz que é o sofrimento que vem de dentro para fora. É o sofrimento que a gente passa igual, parecido que aquele a gente fez o outro sofrer. Olha o caso dessa mulher. Chama Dívidas e Resgate, esse conto que vem pelo Chico. Era uma mulher que tinha escravos. Verídico o caso. Ela, quando vinha viajar no Natal, ela tinha o hábito de fazer a fila dos escravos. E eles tinham que pedir bênção para ela. A ignorância é muito grande quando ela chega nesse ponto do orgulho, da gente achar que a gente é maior que alguém. Aí, ela estava chateada, porque ela ficou um tempo fora, viajando para a Europa. Quando voltou, o filho dela tomava conta das terras. E ela já sabia pelos capatazes que uma das escravas estava grávida e falando que o filho dela, da barriga, era do filho dela. Então ela estava chateada. Ela ficou na fila, no último da fila, a cara dela de brava. Chegou a mulher, ela já ficou brava. Ela falou: eu te vejo lá fora. E foi lá para fora. O capataz levou a mulher com o bebê e tal. Aí, estava assim na beira do rio. Ela, por favor, porque eles separavam, né, as crianças dos pais, né? Os escravos, um dos maiores sofrimentos era esse. Além de tudo, era não poder ficar com os filhos. E porque ela sabia que os filhos eram do filho dela, e não queria, sempre vai sobrar para quem? Para a mulher, como Jesus disse no livro Boa Nova, nos capítulos de Pedro. A mulher é sempre sofredora e o homem fraco. Fato. Mais uma vez a história se repete. E a mãe fala para ela: tudo bem, eu vou deixar você livre. Olha para o rio e fala: pode ir. Só que os filhos vão ficar. E ela não tem alternativa. Porque se ela ficar, ela morre. Se ela pular no rio, obviamente, tem que saber nadar, o rio muito caudaloso, fundo, ela teve que pular. E o capataz deu uma forcinha, né? Ela pulou. Desencarna. Chega no plano espiritual, ela perdoa aquela senhora, mas aquela senhora também um dia desencarna. É o que todo mundo esquece. Amanhã a gente não tem nada. E ela chega, aquela senhora de escravos, lá no plano espiritual, percebe o equívoco dela e pede para reencarnar. Vai reencarnar ela a reencarnar. Só que pobrezinha, você vê como Deus é tão bom que ela não reencarnou escrava. Ela reencarnou escrava de um sistema. Já não era mais de uma pessoa. Porque os miseráveis de hoje na Terra são escravos de um sistema. A escravidão não existe. A gente sabe. Mas a gente entende que por trás daquilo, ela estava pedindo para a consciência dela, que ela queria sentir na pele. Ela teve filhos, morava numa casinha, filhos do marido, não tem um capataz em cima dela. É um sistema, a sociedade. Mas ela tem já mais do que aqueles que ela escravizava. E na hora,
é aquela dor que vem de dentro para fora, que diz André Luiz, é a dor da expiação. Não é uma dor de fora, é uma dor interna. Quando vem a chuva e o rio cresce, aquela enchente, vem o marido, os filhos, estão tentando se salvar e salvar os filhos, e ela também, ela desencarna na enchente. Ali, no chegar no plano espiritual, a gente diz chegar entre aspas, porque a gente é espírito, vive sempre no plano espiritual, mas de desprender da matéria densa, física, um alívio interior. Agora ela sabe o que é. Foi difícil, é duro. Eu fazer e agora eu estou sofrendo. Então a gente tem que se perguntar: o que eu estou fazendo agora? Se eu receber amanhã, eu vou gostar? Para as nossas crianças, elas fazem a pergunta assim: você quer que alguém faça isso com você? Não. Então faz o que você quer receber. Porque senão amanhã você vai receber o que você está fazendo. Ponto. Regra. É que nem gravidade. Pegou um objeto, soltou, ele vai cair. A força da gravidade puxa. Se eu arremessar uma pedra, ela tem um destino. Tudo que eu fizer tem uma consequência. Hoje eu recebo, mas eu também já estou criando para amanhã. O que será que eu estou fazendo? Quer alegria? Semente de alegria. Ou seja, eu preciso botar para fora o que eu quero receber. Eu quero que a alegria chegue, mas eu fico só triste, só falo de tristeza, de coisa. Não vai nascer nada, não. Só vai perpetuar. Então o que eu estou fazendo? É a dor expiatória. Porque eu emito, recebo. Outro tipo de dor que ele fala, uma dor bonita essa, chama dor evolução, que vem de fora para dentro e que ajuda a gente a progredir. Gente, essa dor é muito interessante, porque é aquela quando você vai na academia. Dói, mas dá uma alegria, né? Não, fala a verdade. Você fez um exercício. No outro dia, tá doendo. Mas você está feliz, que aquela dor é um sinal de que mexeu. O músculo, você não está na inércia. Aliás, hoje, na Harvard Health Publications, estava lá, que o cérebro da pessoa que faz exercício é 7 anos mais jovem do que a pessoa que não faz exercício na mesma idade. Então, quem quiser ficar mais jovem, exercício. E a caridade também, viu, gente? Porque a doutora Elizabeth Blackburn já mostrou que aquele sentimento de compaixão faz com que a gente cresça uma pontinha do DNA que chama telômero, que aquilo é a fonte da juventude. Quem sentir essa compaixão, por isso que Divaldo está lá 90. Eu lembro. 2004 ele falando, a gente estava trazendo a TVC lá para Baltimore. Ele falou assim, cara, eu estou tão feliz. A TVC agora, né, era antes da FEB TV, agora é FEB TV, né, antes da TVC, ele falando, estou feliz, porque agora eu vou poder dar uma parada de viajar. Porque eu estou montando um estúdio lá na Mansão do Caminho, vou poder fazer palestra de lá e o povo ver. Aí hoje conta com ele, Divaldo, o que aconteceu? Eu falo, não deu certo o plano. Por quê? O mundo está precisando de mais. Não dá não para ficar em casa pensando na aposentadoria e devagar. Ele falou, agora que eu estou trabalhando mais ainda. Porque o mundo está complicado, não pode ficar parado não. Ficou parado aí, gente, eu vou? Pode não. Agora é melhor estar trabalhando. Se a gente
parar, aí vai vir alguma coisa. Quer ver? Chama o quê? Dor auxílio. É o terceiro tipo de dor, gente. É a dor auxiliar. André Luiz diz que não é só dor de esfriar, ou dor que a gente está evoluindo e está crescendo. Quando o filho ou o filho chega pra gente e fala assim, essa lição de casa, esse homework tá muito difícil. Ai, que beleza. A mãe está rindo. Não, tô achando ótimo. Por quê? Porque é o sinal de que se você aprender isso, você está na frente do que você está agora. Você vai evoluir. É a dor evolução. É difícil, então fala. Eu não estou conseguindo subir minha calça. Continua fazendo. André Luiz fala, mecanismo da mediunidade. Para aprender tem que repetir e se esforçar. Esforço e repetição. Esforço e repetição. Por isso que o pessoal vira campeão. Eles ficam lá, que nem o Rosinho. Não é a mesma coisa. Virou campeão. Tem que repetir. Então chegar para os filhos e fala, tem um amigo que virou um cientista médico. Quando ele não queria estudar, quando ele era criança, falava assim, pai, não quero estudar. O pai dele virava para ele e falava assim, então tá, filho, senta e estuda. Papai, não quero mais. Tá, senta e estuda. Desenho tem que ser. Porque hoje eu não gosto, mas eu dou uma espiada de novo. Nossa, daqui a pouco, que interessante. Continua olhando. Continua fazendo. A Maria Montessori sempre diz, você nunca interfere no que a criança está fazendo se você está vendo que ela está no caminho de decifrar sozinha. Você não vai lá fazer para ela. Você encoraja, você estimula, mas você não vai fazer por ela. Os espíritos superiores que nos tutelam não vêm fazer por nós a lição de casa, né? A mãe de Chico Xavier viu Chico sofrendo. Gente, eu não sei como é que ela conseguiu como mãe. Falou, ai meu Deus, Maria João de Deus, como que você fez isso? Porque viu o filho sofrendo ali com a madrinha. E ela falou, filho, vai lá e obedece ela. Ela estava certa. É como a mãe da Hillary Clinton falou para ela. Foi abandonada. Ela perdeu, né, os pais lá, 12, 13 anos. Dura a vida da mãe dela. Um dia ela disse que quando ela... Primeira vez ela passou por um bullying, entrou em casa chorando. A mãe olhou para ela e falou, aqui em casa não tem espaço para covardia. Você vai lá, se vira como é que você vai lidar com aquilo. Ai, que duro! Olha onde a mulher está hoje. Porque para estar onde está tem que ser duro. Tem que ser forte. Porque tem bullying todo dia em cima dela. Tem gente maluca até pedindo para assassinar ela. Não é brincadeira não. E ela não está parando não. Então a gente chega para nossa criança, eu posso chorar lá. Mas na frente não. Ó, a criança fez isso, o que você fez? A pessoa não sabe o que está fazendo. Você não é o que os outros estão pensando de você. Fica firme. A menininha não quis isso. Você vai lá, dá um abraço nela. Pede para dar um abraço nela. Tenta, no outro dia. Pequenininha. E aí? Ela gostou, ela sorriu. Pronto. Está resolvido. Aprendeu o segredo. Simpatia. Só que tem um terceiro dor. A terceira dor que eu vou voltar aqui. É a dor que auxilia. Ela evita problemas. Ela prepara a gente para quando vai desencarnar e faz a gente refletir na vida. Então, o André Luiz tem uns casos lá que mostra assim. A pessoa estava bebendo demais. Já estava querendo sair do casamento e não podia sair porque tinha compromisso. Aí eu tinha o mérito ali da família, de membros.
na matemática dos bons espíritos, esse homem tinha o merecimento de receber um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco? Não, isso é só mérito. Porque quem não tem mérito não passa por isso não. Aí eles vão lá e ajudam ele a passar por um ataque cardíaco, para ele pensar melhor o que ele está fazendo, para ele evitar bobagens. Eu conheço uma pessoa jovem, estava com 22 anos, estava na faculdade, lá no Brasil, numa época que a política era o que é hoje no Brasil, mas ninguém sabia, né? Sabia, mas não sabia. Essa pessoa dava aula numa faculdade, e uma das pessoas que ela dava aula era uma senhora, o marido dela era assessor do Paulo Maluf. E ela, vendo o potencial daquela professora, falou assim: olha, meu marido voltei, estou pensando em você entrar no partido, para ser vereador, entrar na política. E a moça, ingênua, foi para casa, foi para os pais. Pelo amor de Deus, você não vai me entrar nessa furada, ainda mais o Paulo Maluf. No Brasil, as crianças que não sabem aqui, ó, Paulo Maluf era um político corrupto no Brasil. Não, ele não morreu, né? Porque a gente não sabe se ele mudou, né? A esperança é o que morre. Mas ele sabe que era político corrupto. Então, não era um bom caminho. E os pais falaram, espírito, falaram, olha, não vai por aí. Não, mas eu quero. Eles vão me buscar aqui de limusine amanhã. Então tá, meus pais falaram, você que sabe, lembra, ó, consequência, tá? Se preparou, dormiu. Quando acordou, gente, eu lembro do caso na época. Quando ela acordou, teve que ir para o hospital. Cedo. Pneumonia. Do dia para a noite. Quer dizer, da noite para o dia. Pneumonia. Mas como? Se na noite passada ela estava ótima. Aí ligou, cancela, limusine, como posso ir? Porque estou com pneumonia. Pensou. Evitou grandes problemas. Hoje a gente vê muito grandes problemas, muitos, que ia se infiltrar. Uma pneumonia, tinha mérito, né? Para ganhar uma pneumonia ali tinha mérito. Essa é a dor auxílio, que diz o André Luiz. Então a gente para pensar, e para fechar, eu vou mostrar um último diagrama que o André Luiz, a gente fez baseado no estudo dele, onde ele mostra onde que começam nossas dores. Ele fala, tudo começa quando a gente faz uma coisa muito errada. Aquilo cria no perispírito, no nosso corpo espiritual, uma zona de remorso, que cria uma lesão perispiritual, um nódulo, que ele diz, um nódulo de vibração perturbadora, e que vai predispor a gente ao sofrimento, seja o sofrimento da dor física, que vai se manifestar em doença, ou da dor moral, que vai gerar um campo magnético que vai atrair as coisas difíceis, ou as obsessões, porque essa perturbação vibratória, ela emite e pode até atrair obsessão, porque são as nossas conexões com as vítimas que a gente fez. Então não tem como a gente chatear uma pessoa e ir para casa, dormir tranquilo. Por isso que tem uma mensagem no livro Seifa de Luz, chama Imunização Espiritual. Emmanuel diz, não é só curar o problema, é evitar o problema. Um deles, aí dá uma lista. Não fica de discussão com as pessoas de ponto de vista.
Porque aí as pessoas começam a ficar mandando pra gente os pensamentos negativos, e aquilo pode ancorar a nossa vida. Porque a gente atraiu. Então, toda vez que a gente comete um erro, cria-se em nós uma vibração perturbadora que pode gerar esse campo magnético. Conclusão, a cura está dentro da gente. A cura está dentro da gente. Por isso que Jesus sempre disse, vocês curam. E não é só cura física, emocional. Espiritual. Joana de Ângeles, então, no livro que fala sobre a felicidade, ela dá receita. Ela fala, esse amor Deus que tem divino dentro de nós, ele se irradia, vai vitalizando, restaurando as nossas energias, mantendo tudo e todos em equilíbrio, e acontecer, a gente mantém o equilíbrio. No mundo de hoje, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, é possível a gente se manter na sintonia com Cristo, que é o representante divino, a partir muitas vezes do silêncio, das preces e principalmente do pensamento positivo. Somos co-criadores. E Jesus diz para Bartolomeu, e eu vou ler para vocês, para fechar com as palavras dele. No capítulo 8, as últimas palavras dele para Bartolomeu, ele diz assim: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? E aí ele fecha. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus, e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Falando da gente.